Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com vocês é o Rockzinho, nome Heitor. E rapaziada, voltando aqui às aulas, né, depois do período aí de Ano Novo, Natal, vamos para uma aula de matemática, rapaziada. Vamos falar sobre polinômio interpolador de Lagrange. O que é o polinômio interpolador de Lagrange? Ele não é nada mais nada menos do que um polinômio convencional, né? O polinômio convencional é todo tipo de expressão onde estamos tratando de coeficientes que podem ser inteiros, racionais e etc. E variáveis com coeficientes naturais, ok? Então, essa é a definição de um polinômio, né? Não pense que x elevado a menos 1 é um polinômio ou raiz de 4 mais x é um polinômio. Isso são funções, rapaziada. Então, é um polinômio convencional, mas ele serve para situações interessantes na matemática. Primeiro nós vamos demonstrar, no caso nós vamos demonstrar o que é, vou aqui apresentar o conceito que ele é desenvolvido, mostrar a fórmula geral do polinômio interpolador de Lagrange. E, quem sabe, um outro vídeo com resolução de questões a partir dessa ferramenta. Então, vamos supor. Sabe quando você tem um polinômio comum, vamos supor. X mais 1. E o polinômio, ele pode ser representado como uma função, né? Você pode fazer uma representação gráfica dele. Nesse caso aqui, seria uma função linear. É uma função de primeiro grau que intercepta o eixo das ordenadas no ponto 1. Então seria um bagulho mais ou menos assim, ó. Uma função desse jeito. E, rapaziada, a gente localiza pontos nesse espaço 2D, nesse plano, de tal forma que P de 1, por exemplo, é 1 mais 1. Então, P de 1 é 2. Beleza. Vamos supor aqui é 1, aqui é 2, esse aqui é o ponto P de 1. E dessa forma, rapaziada, a gente vai chegar em questões desse tipo aqui, ó. Dado um polinômio, temos que P de x1 gera uma imagem y1. Né? No caso, ele poderia te dar um ponto x1 igual a 1, como foi o outro caso, e uma imagem igual a 2. E vamos dizer que esse polinômio ele seja dessa forma aqui, ó. Ele te dê esse exemplo, ele te dê essa situação. P de x de 1 é igual a y1, onde, claro, x e y são valores inteiros e tal, inteiros não, racionais, são pontos de um plano cartesiano. E ele está te dando isso daqui, ó, P de x no caso, a abscissa e y a imagem, a ordenada. Aí ele te dá, P de x de 3 é igual a y3, isso vai até Px de n igual a yn. Beleza. Como que você acha esse polinômio? Vamos supor ele pergunte. Ok, agora mostre qual polinômio é esse daí. E claro, existe apenas um polinômio que cumpra essa condição, que P de x de 1 igual a y1 e tal, e a gente vai demonstrar isso. É um polinômio só, não tem outros polinômios que cumprem isso, apenas um. E como eu já falei, nós iremos demonstrar. E rapaziada, não tem como ele te dar n pontos, como ele está dando aqui, ó. Vamos supor, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, n pontos. E esse polinômio ser de grau n mais 1. Ele vai ter que ser no máximo até n, porque senão você não vai conseguir achar uma solução para ele. É tipo você montar um sistema linear de 3 variáveis com 2 equações. Você não vai achar um sistema exato. Então, o grau máximo desse polinômio aqui vai ser x de n, ok? Beleza. Agora, vamos achar uma forma de representar essa condição aqui. Ó. Eu vou diminuir um pouquinho a minha letra para ficar bem espaçadinho. Vamos lá, então. Ele nos dá aqui. Então, P de x1 é igual a y1. Dá pra
deixar só um pouquinho mais. P de x2 é y2. Isso vai até P de xn igual a yn. Lembrando, x1, x2, xn são pontos diferentes entre si no plano cartesiano e y, pontos no caso abscissas, né, domínios. Y é imagens diferentes geradas quando você troca o x por um ponto, uma abscissa, que no caso pode ser x1, x2, xn, e gera essa imagem, y, y2, yn. Então vamos ver. Ó, eu vou fazer uma representação de um polinômio aqui e a gente vai ver que ele cumpre essa condição. Então digamos que p de x seja igual a a1 de x, que eu já vou explicar o que é, vezes y1, esse mesmo y1, mais a2 de x vezes y2. Isso vai até an de x vezes yn, tal que, então vamos lá, a gente tem um yk vezes akx, beleza? Exatamente. Isso, ok. A gente vai ter que, vamos dizer que esse x aqui, ó, ele também tem um número. É esse izinho aqui, ó, ele representa esse x, o x1, o x2, o x3, o xn. Então, na verdade, é i sendo igual a 1, 2 até n, beleza? A gente vai ter que, quando esse izinho aqui, ó, for igual ao k, essa expressão tem que ser igual a 1. No caso, isso daqui tem que ser igual a 1. Esse daqui continua, ele fica aqui. A gente vai ter que ak de xi é igual a 1. E quando i for diferente do k, akxi tem que ser igual a 0. Por que isso, gente? Veja só. A gente tem o polinômio aqui, ó. A1, x, y1, e isso vai até an de x vezes yn. Se você fizer p de 1, de x de 1, você tem p de x de 1 igual a a1 de x de 1 vezes y1 mais a2 de x de 1 de y2, e isso vai até an x de 1 yn. E olha só, quando o i, que é esse valorzinho aqui, for diferente do k, que é esse valor aqui, a gente tem que só que zera. Então zerou, zerou, e aqui, ó, ficou 1, como a gente viu. Quando i é igual a k, isso aqui vale 1. Então temos o que? Px de 1 igual a y1. Só sobra 1 vezes y1, y1. E a mesma coisa vai servir para os outros valores. Se você fizer p de x de 2, você vai cortar o a1, todos os outros, e vai sobrar só o a2, que vai virar a2 x de 2 vezes y2. Aqui é 1. E, portanto, px de 2 é igual a 1, a y2, né? Aí você fala, ok, mas o que é o ax? O que é essa funçãozinha aqui, essa representação? Vamos entender. O a de x, ele satisfaz essa condição aqui. Então, vamos analisar. Você tem aqui, ó, ak x de y igual a, quando y for igual a k, ak de xi é igual a 1. Quando y for diferente de k, akxi é igual a 0. E, rapaziada, Lagrange achou, né, não é difícil, na verdade, achar, se você parar para pensar um pouco. Mas ele representou
esse AX de uma forma que seja válido em qualquer ocasião. Ele achou uma forma de representar esse AX, AK de X, que é como X qualquer, menos X1, que são os pontos que ele te der, X menos X2, até X menos Xn. Porém, o XK, ele vai se ausentar. Não vai ter X menos XK. E embaixo vai ser XK menos X1 até XK menos Xn. Aí veja só. Se esse, vamos fazer um izinho aqui, ó, I nesse X. Se esse XI for K, isso aqui vai ser 1. Veja, se esse XI for K, você vai ter XK menos X1, indo até de XK menos Xn. E embaixo vai ficar XK menos X1, indo até XK menos Xn. Cortou, cortou, ficou 1. Mas, quando esse cara for, quando o XI for, por exemplo, X1, vai zerar. E aí zerou. Quando o XI, no caso o I, for N, vai zerar aqui também, ó. Então, por exemplo, vamos supor AK de X1. Você vai ter X1 menos X1 até X1 menos Xn sobre X1 menos X2. Lembre-se. No caso aqui é XK, né? Embaixo. XK menos X1 indo até XK menos Xn. Lembre-se, o XK ele vai se ausentar aqui, senão vai dar problema nesse denominador. Então, você vai ter XK menos X1, tal, mas você não vai ter XK menos XK. E da mesma forma, você não vai ter isso no numerador, você não vai ter X menos XK, sendo que o K, ele representa esse valorzinho aqui que indica o AX. Beleza, aqui cortou, ficou 0, então ficou 0. E satisfaz a condição, essa condição aqui. Quando y é igual a k, quando I é igual a k, o AK de x vai ser 1. E quando y for diferente de k, perceba, ele vai cortar aqui e vai zerar. Então, o que a gente pode concluir sobre o polinômio interpolador de Lagrange? Qual que é a forma geral dele? Deixa eu descer. Que ele pode ser representado dessa forma aqui, ó. P de x é igual ao somatório de AK de x vezes YK, onde o K vai de 1 até N, que é exatamente A1 de x, Y1, mais A2 de x, Y2, mais AN de x, YN, onde, vamos fazer aqui, onde a AK de x é igual a x menos x1, x menos x2, isso vai até x menos xn, sobre xk menos x1, xk menos x2 até xk menos xn. Então é isso. Esse daqui é o polinômio interpolador de Lagrange. Mas, antes disso, nós temos que provar que esse polinômio ele é único, rapaziada. Porque se tiver dois polinômios, fica um bagulho confuso, não tem o menor sentido. Devemos então provar que só existe um polinômio que satisfaça essa condição de tais pontos. Te deu 3 pontos ali, só existe um polinômio que satisfaz essa condição. Então vamos lá. Vamos dizer aqui, ó, existe px q de x, beleza? Tal que p de x1 gere uma imagem y1 e ao mesmo tempo q de x1 gera y1 também, né? Se eles são dois polinômios diferentes que vão gerar a mesma imagem a partir do mesmo domínio. Isso vai até p de xn.
E os dois vão ter que satisfazer a mesma condição. Beleza? Beleza. Vamos dizer assim, o grau de P de x e de Q de x, ele pode ser no máximo n menos 1. Por quê? Vamos supor que ele te... Vou dar um exemplo aqui fácil de se pensar. Vamos supor que ele te dá 3 pontos. Cara, se ele te der 3 pontos, vamos supor, ele quer um polinômio P de x e ele te dá os 3 pontos e tal, e a imagem que eles geram. Se você montar um sistema linear, você só vai conseguir resolver ele até 3 variáveis. Então, até um polinômio de segundo grau. E aqui é a mesma coisa. Então, cara, se for para n mais 1, você não vai ter solução. Ou seja, o grau de P de x, vamos colocar assim, o grau de P de x e Q de x é menor ou igual a n menos 1, beleza? Vamos dizer que existe um polinômio h de x, que ele é a diferença entre px e qx. Bem, o maior grau que ele pode ter é n menos 1, correto? Pô, você vai ter um polinômio aqui, que o grau máximo dele é n menos 1. Aí, sei lá, outro aqui somando ou subtraindo que é n menos 1 também. Então, o grau dele não pode ser n. Isso não faz o menor sentido. Vamos lá. H de x1 é igual a P de x1 menos P de x2. Mas P de x1 é y1 e Q de x1 também é y1. Isso é zero. Portanto, x1 é raiz de h de x. E se você fizer esse processo várias vezes, h de x2 é igual a P de x2 menos Q de x2. Você vai encontrar a mesma coisa, y2 menos y2, novamente, outra raiz. x2 é raiz de h de x. E esse processo vai acontecer até xn. xn é raiz de h de x. Mas, rapaziada, a gente tem um problema aqui. Um polinômio de grau n não pode ter n mais uma raízes. Seja suas raízes reais ou complexas. Ele pode ter no máximo o número de raízes que o grau dele é... né? Ele só pode ter o máximo de raiz que ele pode ter reais, né? No caso, é o grau dele. E, mesmo se tiver as raízes complexas também, só vai até o grau dele. Por que isso, rapaziada? Porque um polinômio ele é fatorado em suas raízes. Beleza? E quando você for fazendo o produto dessas raízes aqui e tal, se ele tiver n raízes, o grau dele vai ser xn. Então, se você consegue fatorar um polinômio em suas raízes, e quando você faz o produto delas para achar o polinômio original, você vai ver que o grau, tendo n raízes, o grau dele é n, significa que ele nunca vai poder ter n mais 1 no seu grau se ele tiver n raízes. E aqui, rapaziada, é a mesma coisa. O grau de h de x, pelo fato dele ser uma diferença de polinômios onde o grau deles é menor ou igual a n menos 1, ele não pode ter grau n. Isso significa que ele não pode ter xn raízes. E aí a gente cai aqui num problema, né? Qual é esse problema? O problema de raízes infinitas. Um polinômio que tem raízes infinitas, ele é o polinômio identicamente nulo. É o polinômio px igual a zero. Mas, né? O que isso vai implicar? Que necessariamente p de x é igual a q de x, né? No caso eu vou... Aqui, ó. Vou deixar h de x é igual a zero. E assim, se h de x vai ser igual a zero, se ele é um polinômio identicamente nulo, por ter infinitas raízes, isso significa que
por necessidade, p de x é igual àquele x como um todo. Eles são polinômios idênticos. Os seus graus, eles têm o mesmo grau e todos os seus coeficientes são iguais. Então, isso prova que só existe um polinômio interpolador de Lagrange e que ele satisfaz a condição imposta anteriormente. E essa análise, rapaziada, ela é muito interessante. Ela simplifica muitos problemas. Porque se ele te der 3 pontos e você tiver que resolver um sistema um sistema linear com 3 variáveis, é simples. Você pode usar até a solução por determinante para encontrar. Mas, cara, quando isso vai para n pontos, 7 pontos, 8 pontos, já não é muito bom. Né? Mesmo que você faça ali teorema de Laplace para facilitar o determinante da matriz, né? Não vai ser bom, vai perder muito tempo e talvez você nem consiga chegar a isso rápido sem o auxílio de uma calculadora, de tanto cálculo mental, tanta multiplicação que você vai fazer. Então, rapaziada, isso aqui se torna uma ferramenta muito útil, muito útil para a resolução de problemas desse tipo. E nós sabemos que no IME, né, numa segunda fase de IME, problemas desse nível são cobrados. E portanto, rapaziada, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu posso trazer um vídeo com uma resolução de uma questão que eu tenho aqui complicada, mas que é complicada por outros motivos, porque ela vai um pouco além do polinômio interpolador de Lagrange, mas é uma questão interessante, difícil, mas interessante, que você resolve usando esse método, e ela é muito facilitada usando o polinômio interpolador de Lagrange. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam o like, entrem no servidor da Optima. E é isso, rapaziada. Falou!